Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. A festa das trombetas. Segue-se a festa pentecostal. A festa pentecostal é os frutos da colheita, os primeiros frutos da ressurreição. A festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Gratidão. Irmã Jane e Norma, cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. De vez em quando eu me pego imaginando o que Deus já fez. E quando eu percebo, estou chorando mais uma vez. E eu choro por ver tanta ingratidão nos corações de quem tanto Deus amou. Me refiro a esta grande humanidade que Deus criou. Cada dia muitos vão se aprofundando no grande abismo. Outros já não sabem se vão ou se ficam, estão indecisos. O pecado cada vez cega o homem, só não vê na frente a destruição. Mas em nome de Jesus toda cegueira hoje vai cair ao chão. Abre os olhos, veja o que Deus já fez nesta vida por você. Quantas vezes você estava em perigo, Ele veio socorrer. Não percebe, nem sequer nem agradece. Não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Cada dia muitos vão se aprofundando no grande abismo. Outros já não sabem se vão ou se ficam, estão indecisos. O pecado cada vez cega o homem, só não vê na frente a destruição.
da cegueira, hoje vai cair ao chão. Abre os olhos, veja o que Deus já fez nesta vida por você. Quantas vezes você estava em perigo, Ele veio socorrer. Não percebe, nem sequer nem agradece. Não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Abre os olhos, veja o que Deus já fez nesta vida por você. Quantas vezes você estava em perigo, Ele veio socorrer. Não percebe, nem sequer nem agradece. Não entendo por que tanta ingratidão. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. Se não fosse a mão de Deus na sua vida, não existirias, não. A festa pentecostal é os primeiros frutos da colheita, os primeiros frutos da ressurreição. É com segurança e com certeza que nós abordamos este assunto, porque estamos baseando estritamente na mensagem do profeta de Deus, a festa das trombetas. Por isso, como todas as demais mensagens, nos dá segurança e confiança para pregarmos ao povo, essa não deixaria por menos. Se tratando de um assunto tão profundo, muito maravilhoso, embora simples, e não deixa de ser complexo. Porque é uma linguagem quase que entre linhas. Como Jesus disse, a vós vos é dado conhecer, mas a eles não. Era muito simples. Depois que é revelado, é muito simples. O mistério deixa de ser mistério. Mas enquanto isso não acontece, é complexo, é confuso. Só se pode dar graças a Deus de uma forma muito profunda pelo melhor que se pode acontecer aqui na Terra com o ser humano, é a revelação. Por isso, nós procuramos transmitir na íntegra
a mensagem que responde por si própria, porque é a Bíblia revelada, desde os Gênesis até o Apocalipse. Falando em Apocalipse 10, vamos lembrar mais uma vez que ali a noiva foi chamada. João, como tipo da noiva, comeu o livro, que foi doce na sua boca, como mel, e amargo no ventre. Muito amargo mesmo. E Cristo, ele mesmo chamando a noiva, que é também uma linguagem muito peculiar dos apóstolos, do Espírito Santo, embora também o mundo religioso chamado cristão não usa. É a igreja. A igreja mandou fechar no dia da Santa Fulana. A igreja manda fechar na padroeira, no padroeiro. A igreja manda fechar até no carnaval, que na verdade é uma sequência da festa pagã que acontecia no dia do sol, que era 25 de dezembro. Ligando uma coisa com a outra, vem o Réveillon e o Carnaval, que é uma pré-despedida da libertinagem, da licenciosidade, para entrar na quaresma. Agora, tudo que tem um significado realmente para a Bíblia, ou na Bíblia, para os apóstolos, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem entendido, então é dela, é da igreja, é da noiva de Cristo. Essa linguagem, noiva, não é muito própria, não é muito ventilada no evangelismo natural do mundo cristão. Muito pouco mencionada nas igrejas. Mas Cristo, ele mesmo chama a sua noiva para ser a senhora eleita. Linguagem do apóstolo São João. E para ser o quê? Esposa do rei, é rainha. Então a rainha do céu é a esposa de Cristo, não é Maria, uma pessoa isolada. É a esposa, a igreja esposa de Cristo, a igreja eleita, que goza da primeira ressurreição. Tudo isso é estritamente bíblico, sem interpretação de terceiros, que goza da primeira ressurreição ou da transformação dos nossos corpos. Estamos usando palavras de São Paulo, que subirá no arrebatamento, será tirada da terra, a encontrar o Senhor nos ares para as bodas do Cordeiro, que significa o casamento. E logo depois vem para a lua de mel, que é o milênio. Logo em seguida vem a segunda ressurreição, onde haverá a ressurreição dos salvos, da salvação comum, e dos perdidos também, daqueles que serão condenados
julgados mediante o trono branco, o julgamento do trono branco. Então isso nos traz segurança. Ele mesmo chama sua noiva, deixando claro em Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então ele fez no princípio, ele faz agora o mesmo. E ele disse: aquele que crê em mim, as obras que eu faço também as fará. Lucas 22, Lucas 17:30 e também Malaquias 4, Hebreus capítulo 4. Todas as escrituras que foram prometidas, isto é para ser o sexto selo e o sétimo selo e a sexta e a sétima trombeta. Bom, isto é assim diz o Senhor, porque quem está dizendo isso é o profeta de Deus, na sua mensagem, a festa das trombetas. A festa do Pentecoste termina no período da sétima trombeta, pois o próximo é a vinda, ou então o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Pois o próximo é o mistério da vinda de Cristo. E também a trombeta soa para os judeus. A sua sexta trombeta soa, e quando isto acontece, isto lhes faz conhecer o Filho de Deus revelado. Quando isso acontece com os judeus, isto lhes faz conhecer o Filho de Deus revelado em Jesus Cristo. É 1h30 estabelecido. Tudo estará estabelecido. Em 1h30. De repente, dentro desse prazo máximo, eles reconhecerão o Filho de Deus revelado. Então, todas as trombetas soam no sexto selo. O sexto selo conclui o mistério. Sob o sexto selo, pouco antes do sétimo abrir. Isto quer dizer, pouco antes da vinda literal do Senhor Jesus. Então aqui está em Levítico 23 e 26, como a Escritura coloca isso em ordem. Após o longo período do Pentecoste, que Israel rejeitou lá atrás. E ele chamou a igreja gentílica durante esse período para fora, através da festa pentecostal. Então, vejamos, a festa pentecostal é os frutos, ou os primeiros frutos da colheita, os primeiros frutos da ressurreição. Isso é a festa pentecostal, os primeiros frutos da colheita, primícia. Os primeiros frutos da ressurreição do Senhor Jesus, é claro. Não se pode deixar passar isto por cima, porque isso diz respeito a gente que não é melhor do que ninguém, como Jacó não era melhor do que Esaú. Antes, porém, Esaú não foi um trapaceiro, como foi Jacó. Isso é para quem Deus tem misericórdia, tem compaixão.
E pela sua presciência, sendo ele infinito, é onisciente, é onipotente, é onipresente, colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Por isso você não perde isto, porque isto é para você. Jesus era para Simeão, não era para o sacerdote. Jesus era para Ana, aquela ceguinha que tateava lá na sinagoga, no templo. Não era para eles. Jesus era para o pescador, mas não era para eles. Jesus era para Maria Madalena, com 7 demônios. Mas não era para eles, para os que iam atirar as pedras nela, cumprindo a santa lei. Então isso diz respeito a você. Você não perde isto. Você não perde essa escola. Você não perde, vamos dizer, você não perde essa fita, esse filme, porque ele diz respeito a você. Você é participante dele. Você é ator dele também. Você trabalha nesse filme. Você trabalha neste drama da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é componente dela. Por isso não passa por cima. Os demais têm que passar. Obrigatoriamente isso não alveja. Agora, este tem sido o tempo da festa pentecostal. Os judeus se silenciaram, eles rejeitaram isto, eles têm que ser chamados de volta à expiação. E nós sabemos quem era a expiação. Aí está a coisa. Eles vêm tomar conhecimento da expiação. A expiação é o sacrifício do Calvário, é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, com feridas pelas quais nós fomos sarados, derramando sangue pelo qual as nossas iniquidades são anuladas, apagadas. Esse quadro que eles vão entrar nele, nós estamos nele. Nós estamos no quadro que eles vão entrar nele. Mas quando eles entrarem nele, nós não dependemos mais da expiação, porque a noiva estará arrebatada a estas alturas. Em nome de Jesus Cristo, deixe isto te consolar, te animar, te curar. Amém.
Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Muito bem. O irmão Brana, ele pregou com um propósito. Cada uma dessas mensagens que nós possuímos não são meramente cultos, estes para apenas preencher um tempo naquele dia. Mas cada um desses cultos que nós temos gravados, temos eles em forma de livros, temos eles em forma de CD, de fita cassete, temos em pendrives, temos eles em arquivos aí, MP3, diversas formas, mas é a mesma coisa. Tudo isso Deus deixou para que nós alimentássemos disto. Para que nós nos tornássemos aquilo que comemos. Você é o que você come. Você se torna aquilo que você alimenta. Por isso que o irmão Brana disse, me diga que classe de música você ouve, que tipo de literatura você lê, me diga o tipo de pessoa com quem você convive, e eu lhe direi que classe de espírito você tem. Por quê? Nós alimentamos, quando você está conversando com uma pessoa, às vezes você está ali numa conversa informal, mas você está recebendo informações, influências. E de repente você se vê falando como aquela pessoa fala. Você vai, mas eu estou falando com o mesmo tom. Eu estou agindo exatamente como meu amigo? É porque você recebeu aquela influência. E se aquele seu amigo, ele é posicionado na palavra, parabéns para você. Então você recebeu uma boa influência e aquilo vai te ajudar. O problema é quando nós buscamos a influência na fonte errada. Nos alimentamos de um espírito errado. É ali que começa o problema. Então nós começamos a manifestar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos. O irmão Brana diz que muitas vezes as pessoas apanham do espírito das outras. Irmãos, por menor que seja uma igreja, por menor que seja um grupo, há 3 classes de crente. Quem é você? A pergunta não é quem é quem. Será que o irmão é... Qual classe que é o irmão? O irmão lá tem isso, tem aquilo. Será que ele é o eleito, ele é o manufaturado ou ele é o falso? E aquela irmã? Ela errou nisso, errou naquilo, e fez isso, fez aquilo. Será que ela é manufaturada, ela é verdadeira, ou ela é incrédula? O que ela é? Isso não é o que conta, não. Nós temos que perguntar assim, quem sou eu? Porque, afinal de contas, o seu arrebatamento não pode depender de outras pessoas. Se alguém errar, o mundo inteiro pode cair à sua volta. Mas você tem que pensar assim, eu sou... Se tem um que vai subir aqui, esse sou eu. Eu sou o verdadeiro. Você vê, olha só, que fé estruturada na estatura de um varão perfeito lá no Velho Testamento. Você vê Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Irmãos, aqueles 3 rapazes tinham tudo para fazer tudo que não prestava. Eles eram jovens adolescentes.
quando chegaram lá em Babilônia. E olha só, eles chegaram lá sob lisonja. Eles já chegaram lá por cima, eles foram escolhidos como a nata de Israel. Chegaram lá para fazer parte dos sábios de Babilônia. Chegaram lá não para comer na senzala, como os outros comeriam, como escravos. Eles chegaram lá e foram ficar no palácio. Olha só, olha como muitas vezes o diabo tenta te pegar quando você é uma pessoa especial. Eu te pergunto, qual eleito que não é especial? Eles já chegaram por cima. Foram morar no palácio. Sabe de qual comida que eles iam comer? Da mesma comida que o rei comesse. E mediante toda essa lisonja, todos esses essa coisa, você acha que foi fácil eles tomar a decisão de ficar ao lado de Deus? Ficar ao lado de Deus lá como escravo era uma coisa. Nós estamos aqui amassando barro, nós estamos aqui sofrendo, nós somos escravos aqui. E não tem como nós fazer isso. Nós temos que cumprir nosso tempo aqui sofrendo, padecendo nossos erros. É uma coisa. Mas eles não estavam lá como escravos. Eles estavam lá como sábios. Como conselheiro, como é que fala? Conselheiro do rei, né? Olha só a posição daqueles rapazes. Se coloque no lugar deles agora. Vamos transportar na linha do tempo. E se coloque no lugar deles com todos esses predicados, tudo isso a seu favor. Aí você pensa assim, como que eu agiria? Aqui você vê. A primeira coisa que eles fizeram foi não aceitar da comida do rei. Isso é uma afronta. E o próprio eunuco disse, olha, nós não podemos fazer isso não. Vocês recusar a comida do rei, e se você chegar lá magrelo, anêmico lá, quem vai morrer sou eu. E vai pegar mal para vocês não comer da comida dele. Olha o que é a convicção, a consciência de ser. Quem sou eu? Eles analisaram em primeiro lugar quem era eles. Que tipo de fé eles possuíam? Então eles disseram, muito bem, Senhor, faz assim, deixa nós comer do jeitinho que nós vamos dizer para o Senhor e nos examine daqui tantos dias e veja se nós vamos estar inferiores aos demais. A própria sabedoria que eles tinham não servia apenas para aconselhar os outros, mas servia para que eles se aconselhassem. E a mensagem de Deus para esta era é o conselho de Deus para todo mundo. Mas quem quer? Você é o único que quer, você é o único que aceita. E isso te nutre. Eles preferiram o meio de Deus, o recurso de Deus. Agora, caminha mais um pouquinho com eles. Você vai encontrar aqueles 3 moços em uma situação. Isso já depois de um tempo. De repente, o rei Nabucodonosor fez uma estátua. Olha, todo mundo vai adorar essa estátua. Esse é nosso Deus. E que fisionomia tinha lá na estátua? Era de Daniel. Mas a questão é que eles não estavam adorando Daniel. A revelação naqueles 3 moços mostrou para eles um espírito errado e mostrou o diabo por trás daquela estátua. Agora, seria muito fácil se eles notassem que todo Israel estava de pé. Todo mundo estava ali de pé. Uai, nós 3 vamos dobrar como todo mundo aí está submetendo a morrer por amor àquilo que nós cremos.
Só nós três vamos voltar atrás, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas foi o contrário, só eles três ficaram de pé. É consciência de eleição, de predestinação. Esta consciência te faz viver como predestinado, como genuíno filho de Deus. Foi esta consciência que não levou eles a pensar, bom, mas lá está o sacerdote fulano de tal, o ciclano, o tertuliano, olha lá, eles errando também. Olha, nós temos direito de errar, nós temos direito de prostrar. Não, eles olharam e viram aquela multidão prostrada. Quando tocou os tambores, os pífaros, todo mundo curvou. Foi uma circunstância de vida ou morte. Não dobra, morre. Eles viram as cabecinhas com seus corpos descendo. Gente, eles destacaram no meio de todo aquele elenco, aquele cenário. Eu acredito, irmãos, que não foi fácil para eles mantiveram firmes, mas eles eram humanos. Eles tinham emoção, eles tinham sentimento, eles sentiam dor, eles sabiam o que significava enfrentar aquela fornalha. Mas mesmo com as pernas bambas, a trimura das pernas deles não foi suficiente para roubar a força para se manter de pé, ainda que lhes custasse a própria vida. Esse é você. Hoje você é o Sadraque, hoje você é o Mesaque, hoje você é o Abednego, hoje você é Sara, você é Raquel, é Rebeca. Você tem que se encontrar na Bíblia. Você tem que buscar a sua inspiração nos que vencem. É lá que você busca o seu exemplo, é lá que você busca a sua vida eterna. Deus deixou exemplos o suficiente para mim não fracassar. Deus deixou exemplos suficientes para você chegar lá. Depende de você tomar a mesma decisão. E um pequeno sinal era tudo para os apóstolos. Um pequeno sinal é tudo para você? Você está disposto a pagar o preço da sua decisão? Você acha que você vai tomar uma decisão ao lado da palavra e não vai sofrer as consequências da sua decisão? Você não vai sofrer a reprovação por causa da palavra? Vai. Mas a diferença é que você sofreu a reprovação por causa da palavra, por tomar a decisão precisa e correta. Se tenho que vencer, tenho que lutar. A única coisa que você tem que pedir é: esforça minha coragem, Senhor. Agora a estatura de um varão perfeito, 287. Agora meu desejo é que estudem esta pirâmide, a estatura de um varão perfeito. Seria bom compará-la com as Escrituras e logo colocá-las por obra em sua vida. Não vá unicamente estudar, mas ponha em obra. Tome sinceramente para si mesmo, não diga: foi maravilhoso ler sobre isto. Para mim também foi maravilhoso, porém ouvir e receber são duas coisas diferentes. (289) Tem que se acrescentar estas coisas à nossa fé, para que assim possamos chegar à estatura completa de Cristo. O seu exemplo é Jesus ou é quem que é? Qual é seu propósito de vida? O seu propósito é o arrebatamento? Ou qual que é? O que você está realmente levando aqui dessa terra? De tudo que você acumulou? De tudo que você adquiriu? O que realmente é seu? Nós viemos nu e certamente voltaremos nu. Nada daqui levamos. Então não possuímos. Você só possui uma coisa que você pode levar.
Ah, mas eu tenho uma conta no banco, eu não levo o dinheiro para onde eu quero. Vai sim, você vai lá para aquela outra cidade, chega lá, faz uma transferência. Eu quero ver quem chega no inferno fazer uma transferência dos bens dele. E mesmo que fizesse, ele ia comprar o que no inferno? Ah, eu tenho um palácio, eu moro lá na aldeia do vale, e eu tenho uma empresa tal, e tenho isso, tenho aquilo. Vai te servir para quê? Se você, hoje eu fiz 2 visitas em um hospital, fiz uma visita para um rapaz de 25 anos de idade, com um tumor imenso na sua cabeça, de 7 centímetros. E eu disse para ele, rapaz, sua vida está numa linha, não está? Porém, Deus pode te dar de volta a sua vida. Se tu somente crer, Deus pode te restaurar a sua vida. Agora, veja o que você fará com essa vida que Deus vai te dar. Converse com Ele, apresente a razão por que Ele tem que te dar a vida. Faça um pacto com Ele, agora não esqueça do pacto que você vai fazer. Eu creio que aquele rapaz vai sair de lá do hospital, seja por cirurgia ou Deus vai fazer aquele tumor secar. Não sei qual será a forma que Deus vai usar, mas que ele vai sair, ele vai. Agora, o que ele vai fazer com essa vida? Ele vai gastá-la no pecado? Servindo a Satanás? Ou ele vai usar essa vida, esse vigor, essa força que Deus deu para ele, para servi-lo? Para ser um dos seus representantes aqui nesta terra? Estando unidos juntos por amor celestial, temor de Deus e reverência profunda e respeito em nossos corações, um para com o outro, devemos praticar o amor fraternal com os irmãos e irmãs. Então, amor não é meramente sentimento, é prática, é atitude, é ação. Praticar o amor fraternal não é sentir amor fraternal, é praticar. O amor é uma prática. O amor não é só dizer eu te amo. O que adianta aquela mulher falar para o homem eu te amo, e a atitude dela de quem odeia? A mesma coisa, o homem eu te amo, e a atitude é de quem odeia. Então isso nunca foi amor. Não tendo nenhuma descortesia, nenhuma outra coisa, mais do que viver puro por meio do Espírito Santo, vivamos juntos em paz, como cristãos, caminhemos com fé, deixe que a virtude de Deus o encha, deixe que a ciência de Deus o governe, quando for uma questão de bem ou mal. Quando o diabo lhe apresenta algo que não é exatamente segundo a Bíblia, aparte-se disto. Imagino que os apóstolos não se portavam como nós, como eu. Meu maior desejo é me portar como os apóstolos. Agora, os apóstolos diziam o quê? Que nós deveríamos imitá-los como eles imitavam Jesus. Então, se você imitar os apóstolos, você está imitando Jesus? Possivelmente eram homens de poucas palavras, até que chegavam ao púlpito, então entravam, falavam o que correspondia e se iam. Sim, Senhor, eles tinham poder, tinham virtude, eles não tinham questão com os homens, sabiam onde estava. Olha só o tanto de virtude que nós podemos adquirir, isso não foi particularidade deles, eles deixou só como exemplo. É tudo. Sabiam em quem criam, estavam descansados. Continuavam caminhando no Espírito, com E maiúsculo. A pessoa pode estar caminhando no Espírito errado.
Mas caminhar no Espírito é caminhar, é viver uma vida ungida pelo Espírito Santo. Era tudo que Deus necessitava fazer, e logo nada podia impedir. Às vezes nós precisamos que Deus derruba as nuvens, árvores na nossa cabeça, para nós entendermos o sinal, entendermos qual é o desejo de Deus. Eles não duvidavam, nem estudavam as alternativas. Irmãos, eu estou determinado, de todo o meu coração, viver isso de uma melhor maneira, ser mais sensível. Nem se frustravam, como fazemos nós, quanto se devemos fazer isto ou aquilo. Eles de todos os modos o faziam. Um pequeno sinal de Deus. Isso era respostas. Era a resposta. Como podiam saber que era um sinal de Deus? Porque já tinham todas estas virtudes, todos estes requisitos. O primeiro sinal de Deus concordou exatamente com cada uma destas coisas e com a palavra. O sinal de Deus concorda com a palavra. Nunca que um sinal de Deus entra em choque com a palavra. É simples. É complicado para quem não é espiritual, mas para quem é espiritual é simples. E então sabiam que era a palavra de Deus e se iam. Não tinham que se preocupar de alguma maneira. Quando Deus falou, eles estavam a caminho. Não é isso que devemos fazer? Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. Deus nos fala. Então dizemos: bom, faremos o esforço para ver se podemos viver esta vida. De repente alguém lhe estorva ou lhe fala mal, e então isso é o diabo. Só uma frasezinha do parágrafo 295. Pensa assim: nunca é demasiado tarde. Ele está aqui entre nós. Amém.